Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre 5 novidades do WordPress 6.5. Então, sem muita enrolação, vamos agora pular no WordPress e ver quais são as novidades. Então, a primeira novidade é referente a controle de proporção de imagens de capa. Então, vou selecionar aqui o meu componente de imagem de capa, vou no painel de estilo. Dentro do painel de estilo, se eu scrollar lá para o final, a gente vai ter a propriedade Aspect Ratio, né? Então aqui a gente consegue escolher proporções específicas. Então eu posso escolher 1:1, 4:3, 16:9. Então nesse caso aqui eu vou escolher a proporção 16:9. Esse novo recurso surgiu com a seguinte necessidade. Anteriormente, quando a gente não tinha esse controle de proporção e a gente aplicava uma imagem de capa onde a gente queria destacar um elemento em particular e a tela era redimensionada, essa proporção ela perdia e muitas vezes o objeto saía de cena, né? Você não tinha um recorte ideal para aquela imagem. Então agora, né, com essa proporção, a gente garante que, independente da resolução, a gente vai ter essa imagem sempre seguindo essa proporção. Então, o segundo item que eu gostaria de mostrar, né, a segunda novidade nessa versão 6.5 do WordPress, é a possibilidade de adicionar imagens de backgrounds em grupos. Então, por exemplo, eu vou selecionar esse grupo aqui. Então, para a gente acessar esse recurso, né, lembrando que nas versões recentes do WordPress a gente teve essa divisão do painel. Então a primeira aba é a aba de configuração e a segunda aba é a aba de estilo. Então sempre quando eu quiser fazer alguma alteração visual, eu vou na aba de estilos. E lá na aba de estilos, a gente tem agora a opção de escolher uma imagem de background. Então aqui eu posso escolher a imagem, posso fazer o upload ou escolher na minha biblioteca. Então vou escolher essa imagem em particular e daí a gente tem as opções, né? Eu posso definir que essa imagem ela vai cobrir todo o bloco ou se ela vai conter, né? Então ela vai sempre estar dentro, mas sempre visível, ok? Ou ela vai ser fixa. Então essas são as três opções, geralmente a gente define isso também no CSS. E a terceira novidade que eu gostaria de mostrar é referente à sombra em botões. Então agora botões têm uma nova propriedade, sombras, e dentro dessa propriedade a gente tem algumas configurações pré-definidas para a sombra. Então para a gente habilitar esse recurso, eu vou lá no painel de estilos. Dentro do painel de estilos com o botão selecionado, eu vou procurar a seção de bordas e sombras. Notem que a propriedade sombra aqui não está definida ainda. Para fazer isso, a gente vai no painel de configuração dessa seção e habilita a propriedade de sombra. E uma vez que a gente faz isso, a propriedade sombra vai aparecer lá no final. Quando a gente escolhe essa propriedade, a gente vai ter 5 variações de sombra. Então, a gente tem uma sombra mais natural, a gente tem uma sombra que vai dar uma noção de profundidade, como também uma sombra mais afiada, sem aquele fade da sombra natural, e também uma versão de sombra outline. Então, só definindo a sombra aqui em 2 elementos, a gente tem uma comparação. Notem que toda vez que eu seleciono um botão novo, eu tenho que habilitar essa propriedade nova. Então, agora sim, aqui a gente tem 2 opções, ok? Então, beleza, aqui a gente viu a terceira novidade. Uma novidade que eu queria dar um destaque, que é um dos itens extras aí, é a melhoria no gerenciamento de links. E agora a gente tem esse painel novo, né, que vai dar o título da página e a URL definida nesse card. Como também, né, o favicon também ele aparece. Quando a gente clica em editar, a gente vai ter o painel tradicional. O item, né, que vai acontecer, essa opção de avançados, ela sempre vai estar escondida, mas daí a gente tem a opção de definir que esse link vai ser que vai abrir uma nova aba, como também a gente pode marcar aquele link como no follow, ok? Então esse é um extra e as outras 2 novidades estão dentro do painel de edição de sites. Então são funcionalidades globais. Então a primeira delas é a parte de revisões. Então notem, né, que aqui eu já fiz de propósito, eu deixei todos os parágrafos com esse background aqui. Então vamos dizer que eu não gostei dessa alteração, né? E eu também quero saber quem foi que fez essa alteração no meu tema. Quando a gente acessa o painel de estilos, dentro do painel de estilos
a gente tem esse íconezinho de revisões. E agora a gente tem, né, esse novo painel com essa timelinezinha com o histórico de todas as alterações no estilo daquele site. Não referente a conteúdo. Revisões de alterações de estilos, ok? Então, por exemplo, aqui a gente teve uma alteração bloco de cabeçalho, como também no bloco de parágrafo. Se eu clicar no elemento anterior, eu volto uma versão. Então, por exemplo, aquela versão anterior não tem aquela sombra, né? Então, se eu quiser aplicar essa alteração, simplesmente eu seleciono aquele item que eu quero voltar, clico em aplicar e ele remove aquele estilo. E o último item é referente à tipografia. Todo tema ele vem com as fontes padrões. Se eu quiser adicionar uma fonte em particular agora, dentro das configurações de fontes, a gente tem as fontes do tema. Eu posso fazer um upload de um arquivo específico, como também a gente pode conectar com o Google Fonts. Aqui eu já tinha conectado, mas quando a gente não tem autorização, vai aparecer esse painel. Ele vai perguntar, você gostaria de conectar com o Google Fonts? Aí você vai permitir o acesso. Uma vez que você permite o acesso, aí você vai ter acesso a toda a biblioteca de fontes do Google Fonts. Por exemplo, eu vou escolher uma fonte em particular, essa Abril Fatface. Então, selecionei, vou clicar em instalar. O que vai acontecer? Ele vai lá na biblioteca de fontes do Google, vai baixar essa fonte e vai instalar localmente no nosso site. Então a gente teve a confirmação, a fonte foi instalada. Se a gente voltar na biblioteca, de fontes, a gente tem aqui sendo listado uma fonte instalada. Então a gente tem, né, essa separação também para a gente saber as fontes que vêm no tema e as fontes que foram instaladas pelo administrador. Então aqui, né, uma vez que a gente instala, a gente tem a fonte aqui selecionada. Possivelmente já tinha selecionado essa fonte anteriormente, mas se a gente quiser mudar esse estilo, eu posso vir no gerenciamento de todos os componentes, selecionar o componente de cabeçalho e eu posso alterar a fonte para Cardo ou para Abril Fatface, ok? Então essas são as 5 novidades. Só um aviso também, se você quiser instalar o WordPress 6.5, já existem diversas melhorias para evitar esse tipo de problema, mas é sempre bom fazer um backup antes de fazer a atualização do WordPress, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e um abraço e até a próxima. Falou, tchau!